O Saber Direito desta semana é sobre o exame da ordem. Você confere um resumo da matéria de Direito Constitucional que vai cair na prova. As aulas são com o professor Paulo Ailton. Olá, tudo bem? Estamos aqui de novo no nosso quarto encontro na TV Justiça, programa Saber Direito, aula, exame de ordem. Nesse quarto encontro, estudaremos a parte referente ao processo legislativo, um dos 3 temas mais cobrados no exame da ordem. Essa parte de processo legislativo está regulada no artigo 59 ao 69 da Constituição Federal. Estudamos a elaboração de lei ordinária, lei complementar, emenda constitucional, medida provisória, lei delegada e os decretos em geral. Ainda, nesse nosso quarto encontro, estudaremos ainda as questões afetas ao Poder Executivo, que vai do artigo 76 ao artigo 91 da Constituição Federal. Começando, então, com o processo legislativo. Processo legislativo, um primeiro ponto que estudamos é o processo de elaboração das leis ordinárias e leis complementares. As leis ordinárias e leis complementares são elaboradas a partir de projetos de lei. Projeto de lei pode ser apresentado por iniciativa parlamentar ou iniciativa extraparlamentar. É iniciativa parlamentar aquele projeto de lei que é apresentado por um senador, por um deputado ou por uma comissão de deputados ou senadores. Então, iniciativa parlamentar, o nome já diz, é dentro do parlamento que surge essa proposta. E há ainda aquelas iniciativas extraparlamentares. São projetos que são apresentados por quem não integra o parlamento. Quem não é parlamentar e pode apresentar iniciativa extraparlamentar? Essas regras estão lá no artigo 64 da Constituição Federal. A iniciativa extraparlamentar pode ser apresentada pelo presidente da República, pelo Supremo ou tribunais superiores, pelo Procurador-Geral da República ou pelo povo. Vamos começar pelo povo, a iniciativa popular de projeto de lei. Essa iniciativa popular de lei, ela está regulada no artigo 61, parágrafo 2º. 1% do eleitorado nacional, distribuído em pelo menos 5 estados, de forma que cada estado tenha pelo menos 3/10 do seu eleitorado estadual. Essa regra permite que o povo, diretamente, numa forma de democracia direta, apresente projeto de lei no Congresso Nacional. Há ainda aquelas iniciativas extraparlamentares que são apresentadas pelo presidente da República. É importantíssimo que o candidato se atente para o artigo 61, parágrafo 1º da Constituição, uma vez que lá estão tratadas aquelas iniciativas privativas do presidente da República. Aquelas iniciativas privativas do presidente, como o nome já diz, se qualquer outra autoridade apresentar um projeto de lei sobre aqueles temas, o projeto, a lei dela decorrente, será inevitavelmente inconstitucional. Destaco os pontos principais que são de iniciativa privativa do presidente. Projetos de lei que impliquem criação ou extinção de órgãos públicos. Projetos de lei que se refiram aos militares. Projetos de lei que impliquem benefícios, criação de cargos, empregos públicos, remuneração e ainda a organização administrativa e judiciária de territórios. Então, se algum parlamentar, se algum do povo apresenta um projeto de lei para criar e extinguir um órgão público, esse projeto será inconstitucional. Só o presidente da República pode apresentar projeto de lei sobre os assuntos versados no artigo 61, parágrafo 1º da Constituição Federal. Ainda, sobre o projeto de lei, uma vez apresentado o projeto, ele é submetido à deliberação em cada uma das casas. Importante destacar que todo projeto de lei extraparlamentar começa a sua tramitação na Câmara, que é a Casa do Povo. Aliás, de regra, todos os projetos começam a tramitar na Câmara dos Deputados, a casa iniciadora, exceto quando for iniciativa parlamentar de senador ou de comissão de senadores, hipótese em que o projeto terá a sua tramitação iniciada no próprio Senado. Então, repito, de regra,
projeto de lei começa a tramitar na Câmara, seja apresentado pelo presidente, Supremo, PGR, tribunais superiores, começa a tramitar na Câmara. Quando for senador, comissão de senadores, é que a sua tramitação vai ter início no Senado. Uma vez apresentado o projeto, ele deve tramitar nas duas casas, em turno único. Para ser aprovado, ele tem que ser considerado aprovado nas duas casas. Se for rejeitado em qualquer uma das casas, ele é arquivado. Então, o projeto começa a tramitar numa casa, aprovado, passa para outra casa. Se for aprovado, ele é encaminhado para sanção e veto. Sendo rejeitado, e repito, é arquivado. Se na casa revisora, na segunda casa, o projeto sofrer emendas que alterem o seu conteúdo, essas emendas devem retornar à casa iniciadora para que sejam, então, novamente avaliadas, para que sejam aprovadas ou rejeitadas. Então, há o retorno à casa iniciadora quando na casa revisora são apresentadas emendas que alterem o conteúdo ou o significado do projeto de lei. Meras emendas de redação, sem alterar o seu texto, não se mostra necessário o retorno à casa iniciadora. Importante, nesse ponto eu destaco, a diferença entre lei ordinária e lei complementar. A lei ordinária é a regra da Constituição Federal. Quando o Constituinte fala nos termos da lei, conforme a lei, depende de autorização legal, se refere à lei ordinária. Lei ordinária pode tratar de assuntos que a Constituição Federal exige lei, mas quando a Constituição Federal exigir lei complementar, necessariamente terá que ser uma lei complementar para tratar daquele assunto. Eu exemplifico. O artigo 146, inciso 3º da Constituição Federal, diz que normas gerais de direito tributário devem ser reguladas por lei complementar. O artigo 14, parágrafo 9º da Constituição Federal, novas inelegibilidades relativas têm que ser implementadas por lei complementar. Outros assuntos, o Constituinte não pede lei complementar. Por exemplo, artigo 5º, inciso 39. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Então, no Brasil, para se criar um crime, para se definir uma pena para um crime, basta uma lei ordinária. Da mesma forma, lá no artigo 37, inciso 7º, lei específica regulará o direito de greve dos servidores. Veja, lei específica, eu não disse lei complementar. Então, para tratar do direito de greve do servidor público, basta uma lei ordinária. Como eu já disse, quando a Constituição pede expressamente lei complementar, é que se mostra necessária essa espécie normativa. Aliás, já caiu em prova. Os casos da Constituição Federal podem ser regulados por lei ordinária, exceto quando ela expressamente pedir lei complementar. Deu verdadeiro para essa assertiva. Ainda, sobre essa parte dos projetos de lei, das deliberações, a lei ordinária, para ser aprovada, ela precisa da maioria dos presentes, enquanto que a lei complementar, para ser aprovada, precisa da maioria dos membros da casa ou da comissão onde tramita. Vou exemplificar. Uma lei ordinária que tramita no Senado. Você olha para quantos presentes tem no dia e calcula a maioria, mais da metade. Ocorrendo a maioria, o projeto está aprovado. Enquanto que na lei complementar, não basta a maioria dos presentes, tem que ter a maioria dos membros que integram a casa ou aquela comissão. Importante destacar que, em qualquer caso, seja na lei ordinária, seja na lei complementar, é necessário um quórum mínimo de deliberação para evitar uma situação hipotética. No Senado vão 3 senadores e os 3 senadores presentes editam uma lei ordinária qualquer. Isso não pode. Para que seja deliberada lei ordinária ou lei complementar, a Constituição exige, no mínimo, a presença da maioria absoluta dos membros. Essa regra está lá no artigo 47 da sua Constituição Federal, importantíssima leitura para sua prova da OAB. Repetindo, lei ordinária, maioria dos presentes, maioria relativa, porque depende do dia. Enquanto que na lei complementar, a maioria é absoluta, ela não muda, considera-se os membros da casa. Em qualquer caso, é necessário um quórum mínimo para a deliberação, correspondente à maioria absoluta. Importante ainda destacar que, eventualmente, uma lei complementar pode dispor sobre assunto de lei ordinária. Será uma lei
formalmente complementar, mas materialmente ordinária. Mas lei ordinária não pode tratar de assuntos reservados à lei complementar. Ocorrerá uma inconstitucionalidade formal nessa norma. Pois bem, aprovado nas duas casas legislativas, a lei ordinária, projeto de lei ordinária, projeto de lei complementar que for aprovado nas duas casas, será então submetido à sanção ou veto presidencial. A sanção ou veto devem ocorrer no prazo de 15 dias úteis a contar dessa aprovação no Congresso Nacional. Caso, passados os 15 dias úteis, o presidente da República fique silente, ocorrerá a chamada sanção tácita. Então, o silêncio presidencial sobre o projeto de lei aprovado nas duas casas implica na sua sanção, na sua concordância com aquele projeto de lei, como se fosse aquela máxima, o ditado, quem cala consente. Em se tratando de projeto de lei, essa assertiva seria verdadeira. Se o presidente da República ficar silente, no prazo de 15 dias úteis, estará sancionando o projeto de lei. Dessa forma, o veto necessariamente deve ser expresso. O veto tem que ser expresso, deve ser motivado. Importantíssimo sobre esse tema que o candidato leia o artigo 66 da Constituição Federal. Lá estão todos os detalhes sobre sanção e veto, que é um dos temas mais abordados na prova da FGV. 15 dias úteis para sancionar ou vetar. Se ficar silente, está sancionando. Importante também destacar que o veto ele pode ser total ou pode ser parcial. O presidente pode vetar todo um projeto de lei ou pode vetar partes de um projeto de lei. Todo um artigo, todo um parágrafo, todo um inciso, toda uma linha, mas o presidente não pode vetar palavras soltas. Vigora na Constituição Federal, em se tratando de veto, o princípio da integralidade, ou veta todo o texto ou não veta o texto. Então, o veto parcial, embora possa incidir sobre a integralidade de artigo, parágrafo, inciso ou a linha, não pode incidir em palavras soltas. Cuidado para não confundir veto com declaração de inconstitucionalidade pelo Judiciário. O Judiciário pode declarar inconstitucional até uma vírgula da lei. Já o presidente só pode vetar a integralidade do texto. Ainda quanto ao veto, o veto tem que ser expresso e deve ser motivado. O veto pode ocorrer por razões de interesse público ou por razões de inconstitucionalidade. O chamado veto político é quando o presidente veta por questões de interesse público. Por exemplo, vamos imaginar que um determinado governo seja não armamentista. O Congresso Nacional aprova um projeto de lei dando porte de arma para algumas categorias funcionais. Isso não é inconstitucional, mas por interesse público, o governo pode eventualmente vetar. Já o veto por inconstitucionalidade é quando aquele projeto afronta a Constituição Federal. Nesse caso, o presidente pode vetar. Perceba que eu falei que tanto no veto jurídico quanto no veto político, tanto no veto por inconstitucionalidade quanto por interesse público, o presidente não é obrigado a vetar. É sempre uma discricionariedade presidencial. Uma vez que o presidente vete um projeto de lei, esse veto pode ser derrubado pelo Congresso Nacional, em sessão conjunta, por votação da maioria dos seus membros, por deliberação da maioria dos seus membros. Tanto da Câmara quanto do Senado, o veto pode então ser derrubado em votação aberta. Isso está lá no artigo 66, parágrafo 4º da Constituição Federal. Pois bem, ultrapassadas essas etapas da sanção e do veto, a lei é encaminhada à promulgação. Perceba que enquanto eu falava de sanção, veto, eu falava projeto de lei. Já quando é encaminhada à promulgação, é a lei que vai ser encaminhada à promulgação. Compete ao presidente da República promulgar as leis, no prazo de 48 horas. O presidente é obrigado a promulgar as leis. Se ele estiver viajando, o vice vai promulgar, o presidente da Câmara tem sempre um presidente para promulgar as leis. Mas, em se tratando de sanção tácita, quando o presidente fica em silêncio, ou veto derrubado, quando o Congresso derruba o veto, o presidente pode deixar de promulgar a lei. Nesse caso, cabe ao presidente da Câmara
presidente do Senado, perdão, no prazo de 48 horas, ou ao vice-presidente do Senado, no prazo de 48 horas. Todos esses detalhes estão no único artigo 66 da Constituição Federal. Então, o projeto é apresentado, pode ser parlamentar ou extraparlamentar, tem que ser deliberado nas duas casas, lei ordinária, maioria relativa, lei complementar, maioria absoluta, em qualquer caso, um quórum mínimo de maioria absoluta. Depois disso, vai para sanção ou veto. Ficar calado em 15 dias úteis, sanção tácita. O veto é sempre expresso, pode ser derrubado. Depois disso, chega a promulgação, 48 horas pelo presidente, mas no caso de sanção tácita ou veto derrubado, isso pode ser transferido ao presidente do Senado ou ao vice-presidente do Senado. Por último, a lei é publicada e passa a entrar aí em vigor conforme definido no seu texto. Pois bem, essas questões de lei ordinária e lei complementar, elas estão definidas no artigo 47, no artigo 61, no artigo 63, 64, 66 e 69 da Constituição Federal. É importantíssimo que o candidato dê uma lida nesses dispositivos, porque, insisto, é a matéria mais abordada nas provas da FGV preparatória para o exame da ordem. Vejamos então como são abordados esses temas num exame, numa prova preparatória aqui para a OAB. O silêncio presidencial sobre o projeto de lei aprovado no Congresso Nacional no prazo de 15 dias úteis implica em: letra A, veto total, que ainda será apreciado em sessão conjunta das casas do Congresso. Letra B, sanção tácita, o que não exclui a possibilidade de o chefe do Poder Executivo promulgar a lei. Na letra C, sanção tácita, o que convalida eventual vício de iniciativa, ainda que da lei decorra aumento de despesa. E na letra D, veto parcial, que ainda será apreciado em sessão separada pelo plenário de cada uma das casas do Congresso. Esse assunto, como estudamos, está regulado no artigo 66. O silêncio presidencial, no prazo de 15 dias úteis, implica na sanção tácita. Lembrando, e é importante destacar, que mesmo que um projeto de lei que seja de iniciativa privativa do presidente, se for aprovado, se for apresentado por outra autoridade, imaginemos, por exemplo, que um deputado apresenta um projeto de lei dando aumento de remuneração para servidores públicos. Caberia ao presidente. Esse projeto tramita. Se o presidente sancionar o projeto, esse projeto continua inconstitucional. Então, a sanção presidencial não convalida vício de iniciativa. Nesse contexto, a alternativa que se mostra correta é a letra B. A alternativa B informa que o presidente, em silêncio no prazo de 15 dias úteis, configura sanção tácita e, ainda assim, ele pode promulgar a lei que eventualmente for objeto de sanção tácita. Pois bem, visto esses detalhes, passamos a analisar agora as outras espécies normativas: emenda constitucional, medida provisória, lei delegada e os decretos em geral. Começamos com a emenda constitucional. Emenda constitucional está tratada no artigo 60 da Constituição Federal. As emendas decorre de um processo do poder derivado decorrente, poder reformador. As emendas são alterações pontuais que são feitas na Constituição. Nossa Constituição de 88 está na emenda 99. As emendas, para serem apresentadas, só alguns legitimados o podem: o presidente da República, 1/3 da Câmara ou do Senado, lembra que é o mesmo quórum para pedir CPI, ou mais da metade das assembleias legislativas dos estados. Nós temos 26 com DF, 27, então precisaríamos de 14, e cada uma com maioria relativa. É uma forma que o Constituinte estabeleceu para que os entes federados não fiquem tão dependentes do Congresso Nacional, podendo apresentar diretamente uma PEC. Então, a iniciativa de PEC é restrita: presidente, 1/3 da Câmara ou do Senado, ou mais da metade das assembleias legislativas, cada uma com maioria relativa. Uma vez apresentada a PEC, ela é submetida à deliberação. Para ser aprovada,
são necessários 3/5 de cada casa em 2 turnos de votação. Então, uma vez apresentada, 3/5. Não vai para outra casa. Tem que ser aprovada em 2 turnos na mesma casa. 3/5, primeiro turno, 3/5, segundo turno. Uma vez aprovada em 2 turnos numa casa, ela é submetida a outra. 3/5, 3/5. Ou 60% em cada casa em 2 turnos. Uma vez aprovada nas 2 casas, a emenda é encaminhada diretamente à promulgação. Importantíssimo o candidato se lembrar que em PEC não existe sanção ou veto presidencial. Uma vez aprovada nas casas, vai direto para a promulgação. Importante que há precedentes do Supremo que já permitiram a aprovação dos 2 turnos da emenda até no mesmo dia, desde que em sessões separadas. Sendo aprovada em 2 turnos em cada casa, é encaminhada à promulgação. Lembra que a promulgação de projeto de lei é feita pelo presidente. Já a promulgação das emendas é feita pela mesa da Câmara e pela mesa do Senado. Mesa da Câmara, mesa do Senado, promulgam as emendas constitucionais. Ainda, sobre emenda constitucional, é importante relembrar aquelas limitações que existem no artigo 60. Emenda constitucional não pode violar cláusula pétrea. As cláusulas pétreas estão no artigo 60, parágrafo 4º. Cuidado, pode ter emenda sobre cláusula pétrea, mas não para abolir, diminuir, restringir as cláusulas pétreas. As cláusulas pétreas, definidas no artigo 60, parágrafo 4º, envolve a Federação Brasileira, a separação dos poderes, o voto direto, secreto, universal e periódico e os direitos e garantias individuais. Além dessas cláusulas pétreas, existem ainda aquelas limitações formais das emendas. As emendas não podem ser aprovadas quando o Brasil estiver sob algum tipo de intervenção federal em relação aos estados. Não pode estar sob intervenção federal, estado de sítio ou estado de defesa, porque não há a paz social necessária para que se altere a Constituição Federal. Em situações de exceção, intervenção federal, estado de sítio, estado de defesa, a Constituição Federal não será promulgada. E por último, se uma emenda for rejeitada numa sessão legislativa, ela só pode ser apresentada na sessão legislativa seguinte. Lembrando que sessão legislativa é o ano, que vai do período de 2 de fevereiro a 17 de julho. Volta em 1º de agosto, vai até 22 de dezembro. Essas datas estão definidas no artigo 57 da Constituição Federal. Pois bem, essas questões de emenda, detalhadas no artigo 60, a gente passa agora a estudar medida provisória. Medida provisória está tratada no artigo 62 da Constituição Federal. É aquela legislação de urgência que o presidente pode monocraticamente editar a norma que valerá por um certo período até que o Congresso Nacional possa analisá-la. As medidas provisórias são editadas pelo presidente. Há precedentes que permitem que os governadores também editem medida provisória, desde que haja previsão na Constituição estadual. Tem estado que governador não pode editar medida provisória, tem estado que permite. No âmbito federal, é o presidente quem edita as medidas provisórias. Medida provisória, para ser editada, depende de relevância e urgência, que está no campo da discricionariedade presidencial. Uma vez editada a medida provisória, ela vigora por 60 dias, prorrogável automaticamente, uma vez por igual período. Então, falou a medida provisória, tem que vir automaticamente, 60 mais 60. Esse prazo fica suspenso no recesso parlamentar. Recesso, você extrai lá do artigo 57. Então, MP, 60 mais 60. No recesso, esse prazo fica suspenso. Uma vez editada a medida provisória, ela começa a sua tramitação na Câmara dos Deputados. Mas antes de iniciar a sua tramitação, cabe a uma comissão mista do Congresso Nacional analisar a existência dos seus pressupostos de relevância, urgência, seus pressupostos constitucionais. Aprovada nessa comissão mista, ela começa a tramitar na Câmara e depois tramita no Senado.
para ser aprovada, tem que ser aprovada nas duas casas. Se for rejeitada, ela é rejeitada desde o começo, desde a sua edição. Da mesma forma que, se expirado o prazo de 60 mais 60, ela não for apreciada conclusivamente, ela também perde o seu prazo. É o que se chama rejeição tácita, mas sempre desde a sua edição, não a partir da rejeição. Por último, se a medida provisória for convertida em projeto de lei, ela continuará em vigor até que esse projeto seja sancionado ou vetado, independente de prazo nessa situação. Então, uma medida provisória passa numa comissão mista, vai para a Câmara, para o Senado. Para ser aprovada, tem que ser aprovada nas duas casas. Se for rejeitada ou expirado o seu prazo, perde os efeitos desde a edição e pode ser convertida em projeto de lei, continuando em vigor até que o projeto seja sancionado ou vetado. Importante também não confundir prazo da medida provisória, 60 mais 60, com o regime de urgência da medida provisória. Uma vez editada, ela vale por 60 mais 60. Mas uma vez editada, começa também a contar 45 dias. Hora que dá 45 dias, a MP entra em regime de urgência e passa a sobrestar o andamento de todas as demais deliberações legislativas na casa em que estiver tramitando. Essa regra está no artigo 62, parágrafo 6º. O Supremo tem entendido que ela passa a trancar a pauta depois dos 45 dias das demais deliberações legislativas, mas passa a trancar a pauta só de lei ordinária. Então, sugiro uma leitura do artigo 62, parágrafo 6º, sobre esse trancamento de pauta decorrente do regime de urgência das medidas provisórias. Em provas de concurso da OAB, é dito o sobrestamento das demais deliberações, proposições legislativas. Importante também saber alguns temas que não cabe medida provisória. O artigo 62, parágrafo 1º, traz uma série de assuntos que é vedado regulação via medida provisória. Da mesma forma, o artigo 25, parágrafo 2º, que trata da distribuição de gás canalizado. Mas voltando para o artigo 62, parágrafo 1º, não pode ter medida provisória sobre direito penal, sobre direito processual, civil ou penal, sobre nacionalidade, sobre direitos políticos, sobre matéria pendente de sanção ou veto, sobre matéria reservada à lei complementar. Também não pode ter medida provisória sobre leis orçamentárias, mas toma cuidado. Pode ter medida provisória para abertura de crédito extraordinário, aqueles créditos urgentes decorrentes de grave comoção nacional, guerra, calamidade pública. Está previsto no artigo 167, parágrafo 3º da Constituição Federal. Então, orçamento público é por lei. Se for para abrir crédito extraordinário, pode ter medida provisória. Por último, medida provisória também pode instituir ou majorar impostos, mas o princípio da anterioridade, anual, nonagesimal, só começa a contar da data da conversão dessa medida provisória em lei e não da data da efetiva medida provisória. Para mais detalhes sobre esse assunto, vale a leitura do artigo 62, em especial o artigo 62, parágrafo 1º da Constituição Federal. Ainda, além da medida provisória, da lei ordinária, da lei complementar, da emenda constitucional, há a chamada lei delegada. Normalmente, cabe ao Congresso editar as leis, só que, eventualmente, o presidente pode solicitar ao Congresso a delegação para editar uma lei no lugar do Congresso. Nesse caso, será feita uma lei delegada, quando o Congresso delega ao presidente a possibilidade de editar uma lei. Uma vez que o presidente provocar o Congresso Nacional, mediante a chamada iniciativa solicitadora, o Congresso pode, por resolução, delegar ao presidente essa possibilidade de fazer uma lei delegada. O Congresso pode até fazer uma delegação imprópria, em que delega, mas pede para que a lei seja devolvida ao Congresso para que seja analisada antes da sua vigência, antes de ser colocada em prática.
Mas, havendo esse retorno da lei delegada, é vedada qualquer emenda nesse retorno. Se o Congresso delega ao presidente para se fazer uma lei delegada, pode pedir o retorno, mas não para emendar essa lei que foi feita, simplesmente para dizer sim ou não para aquela lei delegada. Por último, há que se destacar ainda os chamados decretos. Existe o decreto regulamentar, que é uma norma secundária, que é feita pelo presidente da República, com fundamento no artigo 84, para regular a aplicação das leis. Não pode ultrapassar os limites da lei. Existe também o decreto legislativo. Decreto legislativo é editado pelo Congresso Nacional no exercício das suas competências constitucionais. Um exemplo de decreto legislativo, quando eu me referi à medida provisória. Medida provisória vigora 60 mais 60. Nesse caso, cabe ao Congresso Nacional, quando a medida provisória perde a sua eficácia, editar um decreto legislativo, no prazo de 60 dias, para regular as relações jurídicas ocorridas na vigência da MP que perdeu sua eficácia. Se esse decreto legislativo não for editado, as relações jurídicas da MP permanecem válidas. Então, tratando de decreto, ao decreto legislativo, quando o Congresso atua diretamente construindo essas normas primárias a partir da própria Constituição Federal. Outro exemplo de decreto legislativo é quando o Congresso Nacional ratifica um tratado assinado pelo presidente. Decreto-lei. Decreto-lei não existe a partir da Constituição de 88. Os decretos-leis que existiam foram recepcionados como outras espécies normativas a partir da Constituição de 88. E ainda existe o chamado decreto autônomo, que são aqueles decretos editados pelo presidente para regular situações jurídicas diretamente da Constituição Federal. Por exemplo, o artigo 84, inciso 6º da Constituição Federal. Vistas todas essas espécies normativas, estão todas no artigo 59 a 69 da Constituição Federal. É o segundo tema mais abordado nas provas da OAB. Pois bem, à luz desses processos legislativos que já verificamos, vamos olhar como são abordadas essas questões em exame de prova. Sobre as emendas constitucionais. Letra A. A Constituição somente pode ser emendada por iniciativa de 2/3 dos membros do Congresso. Na letra B, não é possível a deliberação de emendas em estado de defesa, estado de sítio ou em caso de grave comoção nacional. Na letra C, compete ao presidente sancionar ou vetar, no prazo de 15 dias úteis, as propostas de emenda à Constituição. Na letra D, a matéria constante de proposta de emenda rejeitada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Vejamos cada uma dessas hipóteses. Na letra A Constituição somente pode ser emendada por iniciativa de 2/3. Não, é o presidente, 1/3 da Câmara ou do Senado ou mais da metade das Assembleias dos Estados. Então está errada. Na letra B, não é possível a deliberação de emendas em estado de defesa, estado de sítio. Até aí, verdadeiro. Mas em caso de grave comoção nacional, não. Seria intervenção federal, uma limitação circunstancial da Constituição Federal. Artigo 62, parágrafo 1º. Na letra C, compete ao presidente sancionar ou vetar propostas de emenda. Já destaquei que não há sanção ou veto em PEC. E na letra D, a matéria constante de uma PEC rejeitada não pode ser objeto de proposta na mesma sessão. A alternativa correta, vejamos, letra D. Lembrando que essa restrição de reapresentação na mesma sessão vale para medida provisória e emenda constitucional. Projeto de lei rejeitado pode ser reapresentado na mesma sessão, mediante proposta da maioria absoluta de qualquer uma das casas. Pois bem, vistas essas questões do processo legislativo, passamos a estudar o nosso último ponto dessa quarta aula, que envolve Poder Executivo, artigos 76 a 91. O Poder Executivo, tratamos primeiro da eleição do presidente, mandato, posse, vacância, afastamento, das responsabilidades e das competências presidenciais.
Primeiramente, a questão da eleição de chefe do Executivo. Presidente, governador, prefeito, não basta ser o mais votado, tem que ter a maioria dos votos válidos. É o que se chama sistema majoritário absoluto. Um candidato, para ser eleito presidente, governador e prefeito, tem que ter mais da metade dos votos válidos, excluídos aqueles brancos e nulos. A única exceção é para prefeito com município de até 200 mil eleitores. Prefeito de cidade com até 200 mil eleitores, o sistema é majoritário simples. O mais votado está eleito. Então, repetindo, todo legislativo, sistema proporcional, menos senador, que é majoritário simples. No executivo, todo majoritário absoluto, menos prefeito até 200 mil eleitores, que é majoritário simples. Pois bem, além dessas regras de eleição, é importante que o candidato, que o examinando, se atente para as questões de posse e mandato presidencial. A posse ocorre em sessão solene no Congresso Nacional, em 1º de janeiro subsequente à eleição. Na posse, o presidente da República, perante representantes do povo, faz um juramento de bem cumprir a Constituição Federal. Aliás, se no seu mandato descumprir a Constituição Federal, praticará crime de responsabilidade, uma violação, uma infração político-administrativa. O presidente da República, ele tem 10 dias para tomar posse, senão o cargo é declarado vago, salvo motivo de força maior, por exemplo, doenças, afastamentos, situações realmente que o impossibilitem da posse presidencial. O presidente da República, eventualmente, ele se afasta do seu cargo para viagens, férias, afastamentos em geral, ou pode surgir a chamada vacância. É importante que o examinando, que o candidato, saiba essa diferença de vacância e afastamento. Vacância é definitiva, o seu titular não retorna, ao passo que no afastamento são temporários. Por que isso é importante? Quando há o afastamento, ocorre a substituição presidencial. Já na vacância, há a sucessão presidencial. Imaginemos que o presidente da República resolva fazer uma viagem para o exterior. O vice vai substituí-lo. Se o vice também viajou, o presidente da Câmara vai substituir a presidência. Se também foi junto, o presidente do Senado. Se também foi junto, o presidente do Supremo substitui a presidência da República. Mas, toma cuidado, porque eu estou descrevendo a linha de substituição presidencial, afastamentos, viagens. A vacância, saída definitiva, o único que sucede é o vice-presidente da República. Então, há a linha de substituição e há a sucessão, que é para no vice. Além disso, há ainda a questão da vacância do cargo de presidente e vice. Imagina que o presidente e o vice deixem o cargo definitivamente. O presidente da Câmara, do Senado e do Supremo não podem suceder. Nesse caso, serão realizadas novas eleições. Nos 2 primeiros anos, eleições diretas. Nos 2 últimos anos, eleições indiretas. O Congresso Nacional elegerá o presidente que terminará esse mandato. É o que se chama mandato tampão do Executivo. Está lá no artigo 81, tema muito recorrente em provas de concurso. Ainda, é importante destacar também sobre o Executivo as questões afetas à responsabilização presidencial. O presidente da República, ele não é imune, ele não tem a imunidade material que os parlamentares têm sobre suas palavras, votos e opiniões. O presidente responde por tudo que disser. Então, imunidade material não se aplica à presidência da República, é para parlamentares. Lembrando ainda que mesmo para parlamentar, existe essa imunidade para parlamentar federal, parlamentares estaduais, vereador só tem imunidade material no seu município. Presidente, governador, prefeito não tem imunidade material. Falou, responde. Outra questão afeta as imunidades presidenciais, trata da imunidade para prisão. O presidente da República é o chefe de Estado do Brasil. Ele não pode ser preso.
enquanto presidente, não pode ser preso em flagrante, não cabe prisão preventiva, não cabe prisão, a não ser por condenação definitiva do STF. Então, existe uma blindagem para o presidente. Independente do que ele fizer, não pode ser preso, nem em flagrante, a não ser por condenação definitiva do STF. Essa proteção não se estende a governador e prefeito, ela é restrita ao presidente. Ainda, a chamada imunidade processual. O presidente da República, ele só poderá ser processado, responsabilizado por atos relacionados à presidência da República. Não responde por atos estranhos à presidência, por atos pretéritos ou por atos dissociados do mandato presidencial. Essa blindagem que o presidente tem, ela é restrita ao seu mandato e só se aplica ao presidente. Governador e prefeito respondem por atos pretéritos ou por atos dissociados dos seus mandatos. Bom, mesmo o presidente pode ser responsabilizado quando usa a caneta presidencial, quando usa o cargo eventualmente para algum tipo de infração. Nesse caso, o presidente pode ser processado. Se o presidente for processado, passa sempre na Câmara dos Deputados. O presidente da República, vice e ministros de Estado são autoridades blindadas pelo povo. Só vão responder processos se a Câmara autorizar. Então, o presidente, quando se precisar ser responsabilizado, primeiro os processos têm que tramitar na Câmara dos Deputados. Ela não julga nem processa, ela autoriza a instauração do processo mediante 2/3 de seus membros. Em se tratando de um crime de responsabilidade, lá no artigo 85, crime de responsabilidade são infrações à Constituição Federal. Crime de responsabilidade é uma infração político-administrativa. É importante que o examinando dê uma lida no artigo 85. Atos do presidente que importar em violação à independência do Brasil, que importar em prejuízo à separação dos poderes, que violar direitos individuais. Tema importante, violar decisão judicial, violar as leis, ou mesmo se o presidente praticar ato de improbidade. Se o presidente pratica ato de improbidade, não responde perante a Lei 8429 de 92, mas sim diretamente perante o Senado Federal. Diretamente não, perdão, passa na Câmara, mas vai responder perante o Senado Federal por crime de responsabilidade. Então, se o presidente pratica ato de improbidade, ele é enquadrado como crime de responsabilidade. Tramita na Câmara, autorizando o processo, ele vai ser julgado no Senado. Uma vez autorizada a instauração do processo na Câmara, se tratando de crime de responsabilidade, o processo é encaminhado ao Senado. O Senado, uma vez instaurado o processo, o presidente fica suspenso das suas funções pelo prazo de até 180 dias. Se o processo perdurar além deste prazo, ele retoma suas funções. Então, crime de responsabilidade, passa na Câmara, vai para o Senado. Abriu o processo no Senado, o presidente fica suspenso por 180 dias. Para ser condenado no Senado, são necessários 2/3 dos votos dos senadores. Então, fica fácil. Para autorizar na Câmara, 2/3. Chegou no Senado para condenar, 2/3 também no Senado. Uma vez que o presidente venha a ser condenado no Senado, os efeitos da condenação estão lá no artigo 52, parágrafo único. Perda do cargo, suspensão dos direitos políticos por 8 anos e proibição de ocupar cargos públicos por igual período, nesses mesmos 8 anos. No julgamento do crime de responsabilidade perante o Senado, o julgamento ele é de colegiabilidade heterogênea. O que é isso? Ele é presidido pelo presidente do Supremo, mas quem votam são os senadores. Os senadores votam, se der 2/3, o presidente está condenado. Se não der 2/3, o presidente está absolvido. Lembrando que o presidente do Supremo não vota, só participa dos trabalhos ali enquanto coordenador e presidente daquele julgamento. Há ainda a possibilidade de prática do chamado crime comum, crimes da legislação criminal em geral, crime ambiental, contra a honra, crime contra o patrimônio, contra a administração pública, enfim. Se um presidente pratica um crime,
o Procurador-Geral da República, o titular da ação penal pública, denuncia o presidente da República, mas primeiro a Câmara tem que autorizar a instauração desse processo. Se a Câmara autoriza a instauração do processo por 2/3 de seus membros, em se tratando de crime comum, o processo é encaminhado para o Supremo Tribunal Federal. Nesse caso, haverá um julgamento jurídico. O Supremo Tribunal Federal, uma vez instaurada e recebida a denúncia, o presidente também fica suspenso por até 180 dias. Então, em se tratando de responsabilização do presidente da República, sempre passa na Câmara dos Deputados. Se for crime de responsabilidade, vai para o Senado. Se for crime comum, vai para o Supremo. Lembrando que ministros de Estado também passariam na Câmara dos Deputados. Só que ministro de Estado, quando pratica crime comum, é julgado no Supremo. Crime de responsabilidade depende, fica também no Supremo. Mas se ele estiver junto com o presidente ou com o vice, vão todos então para o Senado. Então, em se tratando de ministro de Estado, crime comum e de responsabilidade, Supremo. Mas se for de responsabilidade junto com o presidente, crime conexo e da mesma natureza que o presidente, seguem todos para o Senado também. Ainda é importante destacar as regras das atribuições presidenciais, lá do artigo 84. A maioria das competências do artigo 84 são indelegáveis, só o presidente que pode exercê-lo. Editar medida provisória, sancionar e vetar projeto de lei, PEC não. Promulgar as leis, PEC não. Acreditar representante diplomático, decretar a guerra, celebrar a paz, enfim, são competências presidenciais. O parágrafo único do artigo 84 traz algumas atribuições delegáveis ao AGU, Procurador-Geral da República e Ministro de Estados. Vale a pena uma leitura do parágrafo único do artigo 84. A partir dessas explicações, vamos verificar como isso é abordado em questões de prova. Se o presidente da República praticar ato de improbidade administrativa, será julgado. Isso está lá no artigo 85, inciso 6º. Será julgado pela Câmara dos Deputados, após autorização do Senado. Será julgado pelo Supremo Tribunal Federal, após autorização da Câmara. Será julgado pelo Senado, após autorização da Câmara, ou será julgado pelo Supremo, após autorização do Congresso. Todas essas regras de responsabilização do presidente estão no artigo 86. Aliás, Poder Executivo é um tema que cai muito nas provas. Importantíssimo o candidato ler o artigo 77 a 81 e a 84 a 86 da Constituição Federal. O presidente da República sempre, para ser processado, tem que passar pela Câmara dos Deputados, que autoriza a instauração do processo mediante 2/3. Em se tratando de ato de improbidade, configura, então, crime de responsabilidade. Ele é julgado, então, no Senado. A alternativa que condiz com essas explicações, letra C, crime de responsabilidade, no caso, o ato de improbidade, ele é julgado no Senado, depois de devidamente autorizado o processo na Câmara dos Deputados. Pois bem, nessa quarta aula, nós estudamos os temas principais afetos a processo legislativo, com todos os detalhes, ou os principais detalhes, sobre lei ordinária, lei complementar, questões de iniciativa, deliberação, sanção e veto, promulgação e a publicação de lei ordinária e lei complementar, emenda constitucional no artigo 60, medida provisória no artigo 62, lei delegada no artigo 68. Importante também as questões que estudamos aqui sobre executivo. Demos enfoque para presidente da República, mas é importante que se destaque que também são chefes do executivo, governador e prefeito. O governador, quando praticar um crime comum, é julgado no STJ. Lembrando que o presidente é julgado no Supremo. Prefeito, quando pratica crime comum,
é julgado, a Constituição Federal determina no seu artigo 29, inciso 10, que ele seja julgado pelo TJ. Mas o Supremo Tribunal Federal, por intermédio da sua súmula 702, diz que prefeito, quando praticar crime comum, é julgado por segundo grau. Se for um crime federal, TRF. Se for um crime eleitoral, TRE. Se for um crime da Justiça Estadual, TJ. Então, repetindo, presidente por crime comum, julgado no Supremo. Governador por crime comum, STJ. Prefeito por segunda instância. Já no que se refere a crimes de responsabilidade, o presidente é julgado no Senado. Governador é composto um tribunal especial na Assembleia Legislativa Estadual, previsto na Lei 1079 de 50. Enquanto que vereadores são julgados pela respectiva Câmara de Vereadores no caso de crime de responsabilidade. É importante que o presidente da República é a autoridade, a única autoridade, juntamente com o vice-ministro de Estado, que precisa de autorização prévia da Câmara. Governadores e prefeitos são julgados diretamente pelo Judiciário, independentemente da autorização da Assembleia Legislativa ou da Câmara de Vereadores respectiva. O Supremo tem julgado inconstitucionais aquelas disposições de constituições estaduais que condicionam o julgamento de governador ou prefeito à prévia autorização legislativa do ente federado respectivo. Só o presidente que passa na Câmara primeiro. Com base em todas essas explicações, vale a leitura daqueles artigos 76 a 86 da Constituição Federal. Na próxima aula, estudaremos ainda as questões afetas a Poder Judiciário, suas competências, tanto as competências originárias quanto as competências recursais. Alguns assuntos são apresentados diretamente no Supremo Tribunal Federal ou diretamente no STJ. Outras vezes, os assuntos são apresentados em primeiro grau, mas podem chegar às instâncias superiores ou ao próprio Supremo Tribunal Federal via recursal, ou seja, competências originárias e competências recursais. Ainda na próxima aula, vamos dar destaque para as questões afetas ao Conselho Nacional de Justiça e também sobre súmula vinculante, no artigo 103A. Na próxima aula, também estudaremos controle de constitucionalidade, tanto o controle na sua forma preventiva, antes da elaboração das leis, das normas, como o controle repressivo, depois que a inconstitucionalidade ocorreu, depois que a norma já foi editada, com destaque para o chamado controle judicial repressivo, controle judicial realizado na forma difusa, pelos órgãos do Poder Judiciário, em cada caso concreto que é submetido à análise judicial, ou o seu controle concentrado, abstrato na Constituição Federal, realizado pelo Supremo Tribunal Federal. Ainda sobre essa parte da última aula, eu vou destacar aqui com vocês alguns artigos principais que estão espalhados no final da Constituição Federal. Por exemplo, as questões afetas ao meio ambiente, no artigo 225, ou também sobre os índios, no artigo 231 e 232 da Constituição Federal. Inclusive as questões das dominialidades das terras indígenas, eventual necessidade de autorização do Congresso Nacional para exploração de recursos em área indígena. Também na próxima aula vamos dar destaque para alguns pontos do ADCT, aquele ato das disposições constitucionais transitórias que eventualmente também são abordados na sua prova. Obrigado. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. É só acessar tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.